Bom dia, irmãos, graça e paz. Nós estamos iniciando um novo modelo nesses tempos difíceis em que estamos passando de pandemia. Conversando com o presbitério, nós pensamos em continuar as aulas de escola dominical a partir de vídeos, como estamos fazendo hoje, para que todos os irmãos nas reuniões dos grupos familiares, vocês continuem a estudar o último capítulo da carta de 1 aos Coríntios, que nós estávamos estudando, o capítulo 16, onde paramos. Por isso, hoje nós vamos estar dando início a estas gravações e publicações para que vocês passem esse vídeo no grupo, ouçam, vejam esse vídeo juntos no grupo, e a partir daí vocês façam uma comunhão, uma participação. Eu vou deixar 2 ou 3 perguntas no final, para que vocês agora pensem e meditem sobre aquilo que nós estudamos, ok? Para que quando terminar todo esse problema, nós voltemos e já entremos no livro de 1 Timóteo, que nós vamos continuar nesse trabalho, ok, irmãos? Então, vamos lá, iniciar a primeira aula. A primeira aula é, na sua apostila, a lição 13ª lição, onde nós vamos estudar o texto, o capítulo 16 da primeira epístola aos Coríntios. E o tema da lição aqui é trabalhando na obra do Senhor. O capítulo 16 vai falar sobre essa realidade de agora viver trabalhando na obra do Senhor. E o escritor da revista, o autor da revista, ele coloca aqui qual é o objetivo, então, deste estudo do capítulo 16. O objetivo é disponibilizar-se a fazer sempre o melhor para Deus. Só lembrando, tenha a sua apostila na mão, porque eu vou seguir a apostila da escola dominical. Então, o objetivo é disponibilizar-se a fazer sempre o melhor para Deus, no nosso trabalho. Trabalhando na obra do Senhor da melhor forma possível. Ele tem uma frase que ele coloca aqui, que o trabalho do Senhor é feito por aqueles que foram escolhidos pelo Senhor. Nós vamos aprender que só podem executar o trabalho de Deus aqueles que foram escolhidos, salvos, redimidos, e são membros da igreja de Deus, que são os escolhidos de Deus, né? Nós temos aí alguns textos para você ler, leitura diária, né? Para que você leia, complemente esta lição. E hoje nós vamos estar fazendo primeiro só a introdução deste capítulo, na introdução dessa 13ª lição. Depois ela será dividida em 5 partes, 5 aulas semanais, onde nós vamos estar vendo, em primeiro lugar, do capítulo 16, do 1 ao 4, o tema é trabalhe sempre para servir aos outros. Porque nós vamos aprender que servir a Deus é servir aos outros, servir à igreja. A parte 2, na terceira aula, nós vamos ver trabalhe sempre com uma visão de futuro. Paulo sempre estava observando, vendo o futuro. Então, nós devemos estar trabalhando hoje para ver o futuro. E nós vamos ver o que é isso claramente. No ponto 3, na 4ª aula, nós vamos trabalhar com, ele vai dizer, trabalhe com flexibilidade, considerando o imprevisível. Ele vai trazer nós estamos vivendo um momento imprevisível, por exemplo, com essa pandemia. Então, nós tivemos que adaptar nosso trabalho diante disso. Então, ser flexível. Nós temos a estrutura da igreja, mas às vezes precisamos ser flexíveis nessa mudança. Por exemplo, fazer aulas, cultos online, que não era nossa prática, e nós estamos sempre flexíveis. É isso que vamos aprender. Quarto ponto, nós vamos ver trabalhe com compromisso e da excelência. Vamos aprender que 1 Coríntios 16, 7 vai dizer que nós temos que trabalhar com excelência, fazer o melhor. O trabalho do Senhor não pode ser feito de qualquer forma. E nessa mesma lição, nós vamos ver o ponto 5 também, trabalho aproveitando as oportunidades do presente. Por exemplo, hoje nós temos muita oportunidade de pregar o evangelho, de falar para as pessoas que estão em desespero, né? Trabalhando, apresentando. E a última parte, que é a parte 6,
capítulo 16, de 10 a 20, Paulo nos ensina a trabalhar em equipe. Ele vai mostrar que Paulo nunca trabalhou sozinho. E assim é a igreja. A igreja não é de uma pessoa, não é uma pessoa só trabalhando, é o corpo trabalhando, se ajudando. Então, vamos aprender isso. Ok, queridos? Nós vamos iniciar hoje nossa introdução. Na nossa introdução, trabalhando na obra do Senhor, o comentarista da revista ele diz assim, ele começa dizendo, encerrando a sua primeira carta aos Coríntios, Paulo encoraja os irmãos a se manterem firmes na fé e produtivos no trabalho do Senhor. Aqui ele diz que há 3 importantes verdades e ele tem como base o versículo capítulo 15, verso 58. Deixa eu só dar uma orientação. Antes de ver o vídeo, vocês leiam o capítulo todo de 1 Coríntios 16, para que a gente aprenda e veja o contexto total desse capítulo, ok? Mas a primeira parte está baseada somente no capítulo 15, 58, que é o último versículo do capítulo 15, que aponta já para o que ele vai dizer no capítulo 16. E ali diz, portanto, 15, 58 de 1 Coríntios, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Esse texto é muito desafiante, né? E o escritor coloca aqui 3 pontos que nós precisamos ver nesse texto para trabalhar na obra do Senhor com todos esses princípios de servir aos outros com excelência, com cuidado, sendo flexíveis. Então, ele diz aqui, analisando esse texto, o primeiro ponto é a obra do Senhor, ele diz que deve ser feita pelos filhos de Deus, quando ele diz, meus amados irmãos. Ele está falando com gente da igreja, aos filhos de Deus, aos escolhidos de Deus. E aí ele diz, o trabalho do Senhor é feito por aqueles que foram escolhidos, salvos e capacitados pelo Senhor. Quer dizer que não. Uma pessoa que não é cristã, ela não pode fazer o trabalho da igreja. Nós não podemos contar com pessoas que não são salvas, que não são membros da igreja pela fé, pela confissão, pelo batismo, pelo compromisso com a igreja. Então, não podemos usar esse tipo de pessoa para fazer a obra do Senhor. A obra do Senhor é feita pelos filhos de Deus, salvos e libertados pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E o segundo ponto que ele vai colocar, usando a segunda parte a parte B desse texto, que diz, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes. Sempre abundantes. E aí ele comenta, todos os que trabalham precisam ser firmes e irremovíveis na sã doutrina que foram instruídos. Ele já está lembrando isso quando ele diz no capítulo 15, no versos 3 e 4, ele diz, leia comigo o capítulo 1 Coríntios 15, 3 e 4, quando ele diz, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Quer dizer, Paulo trabalhava baseado no que estava escrito, na palavra de Deus, no fundamento da palavra de Deus. Nada do que Paulo ensinava estava fora da palavra de Deus, fora daquilo que Jesus tinha feito. Então, ele está também nos ensinando a gente ser firmes e inabaláveis e sempre abundantes, é a gente ser firme na palavra, inabalável na palavra, crendo que a palavra de Deus é a verdade, é a vontade do Senhor, senão nós vamos cair em heresias, em inventar coisas que não estão escritas na palavra. Isso é ser firme, é trabalhar baseados no texto, na palavra de Deus, no que está escrito na palavra de Deus. E nós estamos vendo nesses dias um ataque muito sério às Escrituras. Pessoas dizendo que a Bíblia não é tão importante assim, que o mais importante é aquilo que a gente entende, é usar somente os evangelhos, como nós vimos alguns colocando que não precisa acrescentar mais nada.
nós estamos vendo uma heresia que começou no início da fé cristã, que chama marcionismo. Essa heresia, ela dizia que não precisava do Velho Testamento, não precisava das cartas de Paulo, só precisava de os evangelhos e algumas cartas separadas, pensadas do Novo Testamento. Isso começou com Marcião, lá no primeiro século, lá já no segundo século da Igreja Cristã. Então, isso não é nada de novo, esse ataque às Escrituras, né? Mas nós devemos ser firmes e inabaláveis na palavra, como Paulo diz. Para quem trabalha, tem que estar firme na palavra. E aí ele continua, abundantes no zelo e diligentes na piedade e no trabalho, inalteráveis com respeito à esperança, firmes na palavra e firmes na esperança de que Deus voltará, que a obra vai ser completada. Isso é o que ele aponta em Colossenses capítulo 1, 23. Abre lá em Colossenses capítulo 1, 23, e vamos ler aí esse texto que diz, 1, 23, quando Paulo afirma: se permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, Paulo está alertando os irmãos de Colossos. Lembra que em Colossos tem essas heresias que estavam entrando ali, tentando invalidar a verdade da palavra, e misturar a palavra com outras coisas, com gnosticismo, filosofia, sabedoria humana, judaísmo. Então, a heresia chamada de Colossenses ali, ela estava misturando a palavra com outras coisas. É isso que Paulo está dizendo, para a gente ficar firme, permanecer na fé, inabalável, alicerçados e firmes. É o mesmo que ele está falando lá em 1 Coríntios. Inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Não se deixar sair da verdade bíblica. Então, esse é o alerta de Paulo. Nós devemos trabalhar para o Senhor, mas trabalhar segundo aquilo que Deus estabeleceu. Lembra quando Deus chama Moisés para trabalhar para ele, lá no Velho Testamento, que ele mostra a Moisés tudo o que ele tem que fazer, e a Bíblia lá em Êxodo mostra claramente que Moisés fazia segundo tudo o que Deus havia lhe mostrado no monte. Todas as peças do tabernáculo, como a roupa dos levitas, o culto, tudo que eles deviam fazer estava determinado por Deus. Deus falou tintim por tintim na sua palavra para Moisés. E Moisés fez tudo conforme Deus mandou. E é o mesmo critério hoje, trabalhar para Deus, segundo tudo que Deus nos ensinou na palavra de Deus, ok? Não nos afastar disso. E Paulo, aí o terceiro ponto que o escritor vai colocar é a realidade final do versículo, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é bom. Que promessa linda. Ele fala que nós vamos trabalhar, como devemos trabalhar, firmados em que devemos trabalhar, mas agora ele dá uma promessa. O Senhor é recompensador, a obra do Senhor é recompensadora, diz o autor aqui da revista, citando esta parte do versículo, e ele diz: todo trabalho cristão não será inútil, mas grandemente recompensado pelo Senhor. Isso é uma verdade tão clara. Aqueles que trabalham com o Senhor vai recompensar. Lembre-se que Deus anota todo, nosso trabalho todo é anotado. No dia do juízo, nós vamos passar em juízo, mas nós não vamos passar em juízo para ser condenados, mas para que as nossas obras sejam provadas. E tudo vai estar escrito. Então, lá haverá a recompensa ou a perda, segundo as Escrituras, segundo o próprio Paulo ensina aqui em 1 Coríntios. Mas ele baseia essa verdade, que há essa promessa da recompensa de quem trabalha para Deus será recompensado, ou, mais claramente, biblicamente, diz que receberá galardão. É o que está escrito em Hebreus, capítulo 6, verso 10. Vamos ler lá. Hebreus, capítulo 6, verso 10.
ele também fala, o escritor de Hebreus, da recompensa que aqueles que trabalham para o Senhor terá. Isso é muito, muito bom, muito alegre, reconfortante ao nosso coração. Capítulo 6, verso 10 de Hebreus diz assim, vamos ler o 9 e o 10? Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Veja que texto lindo. É o mesmo contexto de lá. Trabalhar para Deus é trabalhar para a igreja, trabalhar para os irmãos, para os santos, na edificação da igreja e dos santos, isso é trabalhar para Deus. E aqui diz que o amor, Deus conhece, ele não é injusto. Deus é fiel, ó Deus justo. Ele não esquece do nosso trabalho, que nós já comentamos, todo o nosso trabalho está registrado por Deus, diante de Deus. E do amor que nós evidenciamos. E ele diz que ele vai recompensar o trabalho dos santos. Então, meus irmãos, que alegria. É muito bom a gente trabalhar para o Senhor. Trabalhar para o Senhor é uma alegria, é uma realização, é um prazer, porque nós estamos servindo ao nosso Senhor. Mas Deus não é injusto. No final, quando chegarmos diante da sua presença, todo o nosso trabalho será considerado diante de Deus e ele será recompensado segundo a obra de Deus. Lembra que Paulo diz que o nosso trabalho, nossa obra vai ser provada, se ela é palha, se ela é feno, se ela é madeira, se ela é pedra preciosa, se ela é prata ou se ela é ouro. Quer dizer, vai ter uma gradação de nível de trabalho. Então, sejamos abundantes, por isso que sejamos abundantes. Por isso Paulo diz, portanto, meus amados, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. E é exatamente isso que Paulo vai nos ensinar no capítulo 16. Aí ele vai mostrar quais são as obras que aqueles irmãos faziam. Ok? Então, nas próximas semanas, eu quero que agora vocês conversem aí entre vocês, leiam o capítulo 16 todo e respondam duas perguntas que eu vou deixar para vocês no grupo aí, conversando e meditando e compartilhando. A primeira pergunta que vocês devem responder, em comentar entre vocês, o que é ser um filho de Deus? Como é que alguém pode ser filho de Deus? Em primeiro lugar, eu quero que vocês comentem essa pergunta. Em segundo lugar, vocês comentem uma experiência sua ou de outra pessoa do grupo, aí familiar, que você considera zelosa e diligente no serviço do Senhor. Pessoas que você conhece ou o trabalho que você mesmo fez, da igreja, irmãos de outras igrejas que você considera pessoas que são zelosas, diligentes e abundantes na obra do Senhor, firmes na obra do Senhor. Comente essas pessoas, a vida, o exemplo dessas pessoas, para que a gente seja edificado pela palavra e também pela vida, pela comunhão da igreja. Tá certo, queridos? Então, ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham uma boa reunião, uma edificante reunião. Ok? Deus abençoe a toda a igreja. Amamos você. Não se esqueça dos cultos aos domingos. Pare para ouvir os cultos. Não esteja ouvindo, fazendo outra coisa. Pare como se você estivesse lá no próprio templo ouvindo, na quarta, no domingo de manhã, domingo à noite. Ok? Deus abençoe e até a próxima semana com a segunda parte da lição. A primeira parte da lição que nós vamos comentar, trabalhe sempre para servir aos outros, com base no 1 Coríntios 16, de 1 a 4. Deus abençoe e até a semana que vem. Graça e paz, irmãos.